Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Business. Fê, como é que tu tá? Que linda que tá essa decoração toda marsala, tá muito bonita hoje. Estamos aí para mais um episódio. E o que a gente vai trazer aí hoje, Fê? Pam, muita coisa boa, hein? E já vamos aproveitar, né? Afinal de contas, nosso canal tá aí. As pessoas precisam se inscrever. Se você não se inscreveu, este é o momento. Então, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve, compartilha com outras pessoas. Esse podcast tá ganhando uma repercussão muito legal, principalmente lá no Instagram. A gente pega os nuggets, vai trazendo ali os vídeos menores, com dicas para você implementar nos seus negócios. Então, não perca, afinal de contas, aqui no nosso podcast você pode falar, você pode enviar suas dúvidas, você pode colocar ali o que você precisa desenvolver dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios. E você também está muito bonita. Muito obrigada. Estamos de macacão hoje, combinando. Sim, sem combinar, a gente veio combinando. Exatamente. Legal. Fê, acho que é importante, vamos deixar o nosso Instagram também. Já tem uma galera que já tá seguindo a gente lá, já tá no YouTube, canal do YouTube. O nosso Instagram do podcast é o Pode Falar Business. Eu acho que tem um underline na frente, um underline no final. O meu Instagram é Pamela Lima, underline PL. Então lá sai bastante conteúdo também. Alguns vídeos saem direto no Instagram do podcast, outros saem no nosso, e a gente vai largando esse conteúdo até disponibilizar o episódio completo, que essa notícia também a gente dá lá no nosso Instagram. Fê, deixa o teu Instagram aí pro pessoal. Lá você me encontra como Fer Vasconcelos Oficial, tá bem facinho também de encontrar, e nas outras redes sociais, estamos também no TikTok, então é só procurar que você vai encontrar a gente lá e o nosso conteúdo também. Exatamente. E ó, a gente trouxe algumas perguntas, né? Durante a semana, entre um episódio e outro, a gente vem trazendo perguntas que são as perguntas mais feitas pela gente. Eu abro caixinhas lá no meu Instagram, a Fê também abre. A gente faz um balanço aí das principais dúvidas que as pessoas têm sobre a nossa expertise, e a gente vai dar sequência em algumas pautas. O nosso outro podcast teve aí uma pauta de vendas muito forte, e a gente vai dar sequência, até porque é um assunto bastante amplo também. A Fê também vem com algumas perguntas aí que os seguidores dela fizeram para ela, e a gente vai bater essa bola, vai trocar essa ideia aqui. E para começar, eu já vou iniciar fazendo, que na verdade essa não é uma pergunta da caixinha, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Eu, Pamela, já fui campeã nesse quesito, e nada melhor do que a Fê, que fala de produtividade, que fala de foco, determinação, disciplina, que traz toda essa pauta aí pra gente, falar algo que eu sei que as pessoas querem ouvir. Fernanda Vasconcelos, por que as pessoas procrastinam? Procrastinam, e sabe o que é mais interessante? Foi feito um estudo em vários países do mundo que mostraram que de cada 5 pessoas, uma é considerada um procrastinador crônico, ou seja, aquela pessoa que procrastina muito o tempo todo. E é muito interessante a gente pensar que a procrastinação ela vem acompanhada de um sentimento de culpa. Então as pessoas não procrastinam e ficam felizes, estou aqui procrastinando. Acompanhada deste hábito de procrastinar, vem a culpa. Então a pessoa se sente mal, a pessoa se sente incapaz. Muitos sonhos são deixados de lado, muitos projetos são deixados de lado por conta da procrastinação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todo mundo procrastina. Não existe ninguém que não procrastina. A gente vai procrastinar, às vezes, num determinado momento do dia, numa fase, você está passando por uma fase difícil emocionalmente, com alguns problemas, você vai procrastinar naquele momento. Então, a procrastinação, ela faz parte do ser humano. Só que o que é importante a gente entender é que nível está esta procrastinação. Então, de repente, a pessoa está procrastinando demais e isso está interferindo nos relacionamentos, está interferindo na vida profissional, e aí onde os sinais precisam estar, né? A pessoa precisa estar bem atenta para identificar os porquês. Existem milhares de possibilidades para as pessoas procrastinarem, motivos para isso, mas eu vou falar 3 aqui que eu acho que são bem interessantes. Perfeito. O primeiro deles pode ser cansaço. Às vezes não é que a pessoa está com preguiça, ela está exausta. Eu falo muito na produtividade sobre o perigo que as pessoas têm de confundirem ser produtivo com ser sobrecarregado. São 2 coisas totalmente diferentes. Então, às vezes a pessoa acha que para ser produtiva eu preciso fazer muita coisa, eu preciso trabalhar muito, dormir pouco, e aí eu vou estar produzindo. Não, pelo contrário, você vai cair num pico tão grande de cansaço e aí a procrastinação vai vir.
O segundo motivo também, que geralmente as pessoas procrastinam, é falta de foco. Então, elas sabem que precisam fazer muitas coisas, mas não sabem por onde começar. E aí ela fala, eu preciso fazer muita coisa, eu preciso ver isso, eu preciso fazer com que os negócios multipliquem, com que eu mexer no meu Instagram, mas eu não sei por onde começar. E aí é muito comum, nesse momento, o teu cérebro simplesmente paralisar. E aí você começa a procrastinar, sabendo que tem 1000 coisas ali para fazer, mas não faz. E o terceiro motivo pelo qual as pessoas procrastinam também pode estar muito ligado a uma questão física. Então, se a pessoa não está bem, se de repente está com alguma depressão, alguma outra questão emocional, fisiológica mesmo, de saúde, a procrastinação vai vir junto. Então, não dá para a gente crucificar a pessoa que procrastina. O principal ponto que a gente precisa entender é por que eu estou procrastinando. É o primeiro ponto. Quando você identifica o porquê, você começa a tratar na raiz do problema. E aí as coisas começam a fluir de forma mais natural. Legal, Fê. E tu sabe que grandes mentores nossos, né? Isso é uma pauta, procrastinação é uma pauta que ela entra sempre. Muitas pessoas perguntam sobre isso. E quando as pessoas trazem essa pauta da procrastinação, até quem não assistiu o episódio anterior, eu acho que a tua técnica do 2 Gil entra perfeito, né? Quem ainda não conhece a técnica, eu já comecei a utilizar, aonde a Fê faz aí uma separação de coisas urgentes, de coisas que podem ser delegadas, tem várias coisas importantes que a gente pode adaptar. Mas a procrastinação, ela vem também como um complemento de... É normal a gente procrastinar, porém não é normal a gente procrastinar com coisas importantes, né? Então, eu dependo de um retorno de um cliente para fazer um fechamento que vai ser significativo pro meu mês e eu resolvo que eu não vou fazer aquilo ali agora, eu vou fazer amanhã. Então, pautas que envolvem o fechamento do mês, que envolvem retorno para as pessoas, que podem afetar o nosso resultado de trabalho, até mesmo o resultado físico, até mesmo o resultado de leitura, precisa entregar uma prova, precisa entregar uma demanda de trabalho, precisa entregar alguma coisa, e aí gera essa procrastinação mais sobrecarregada. Eu, por muito tempo, eu fui uma pessoa desorganizada e a falta de organização me trazia a questão da procrastinação. E eu só entendi isso depois de sofrer pra caramba, e quando a gente começa a empreender, a gente não tem mais a oportunidade, a opção de não fazer algumas coisas. Então, quando o cliente começou a fazer cobranças, isso aqui é para quanto, isso aqui é para quanto, e tu começa a ficar rodando e não entregando algumas coisas, tu vê que isso começa a afetar a tua carteira de clientes, o teu negócio, o teu produto. Então, não, agora eu vou precisar organizar isso. Então, essas 3 dicas eu acho que vai encaixar muito bem aí para muitas pessoas, e é uma pauta que a gente vai falar mais vezes sobre isso também. Mas foi bastante relevante aí essa pauta para nós. É importante a gente ter essa visão, entender, até para tirar um pouco desse peso e buscar uma forma de resolver o problema e não ficar ali se chicoteando, se culpando, né? E pensando muito nisso que você tá falando aí sobre essa possibilidade, porque é muito engraçado. Quando a gente começa a empreender, as pessoas acham que é bem fácil. Nossa, agora eu não tenho chefe, eu que vou mandar na minha vida, eu tiro férias quando eu quero. E tem sim essa liberdade que você pode, né, se organizar de uma maneira que isso te traga mais liberdade geográfica, enfim. Porém, a responsabilidade é muito grande, Pan. E sabe uma coisa muito interessante? É muito comum nos meus atendimentos de mentoria as pessoas falarem assim: Fê, eu quero trabalhar com tal área, mas eu não quero vender. Não sei vender, não preciso vender, isso daí eu simplesmente quero. E aí eu falo pra pessoa, falo assim, olha, não tem como. Você vai ter que aprender a vender. E como que a gente faz, Pamela, assim, pra pessoa, vamos supor, talvez você que tá me ouvindo aí, eu tenho uma loja, eu tenho meu produto, eu até posto umas coisas ali no Instagram, mas a pessoa não tem. Você acha que realmente é necessário? É importante a pessoa aprender? Tem que estudar mesmo técnica de venda? Como que isso deve ser feito para o empreendedor? Então, algumas pessoas, elas nascem com uma predisposição a se comunicar melhor. Hoje a comunicação, ela não é importante somente para algumas coisas, ela é importante para tudo. Então, a comunicação, ela vem muito linkada a essa habilidade de venda. Pessoas que comunicam melhor, elas vendem melhor, né? Mas tem toda uma questão persuasiva, tem toda uma questão do entendimento de venda, de percepção do teu cliente ou paciente. As pessoas, elas dão sinais quando elas querem comprar, quando elas não querem comprar, quando a pessoa está sendo chata, quando elas não querem te ouvir, quando elas não têm interesse. E eu acho que é esse o feeling. Não tem muito a ver com saber ou não vender, tem a ver com você entender das pessoas. Então, a pessoa, ela vem e eu consigo entender se ela está a fim de me ouvir
ouvir ou se ela não tá a fim de me ouvir, né? Se eu tenho a oportunidade de falar sobre algo ou se eu não tenho a oportunidade de falar sobre algo. Porque venda é intenção. É tu colocar algo intencional que direcione isso para que a pessoa crie o desejo de adquirir aquilo que tu tem para oferecer. Então, tu abre uma loja, né? Então, tem o meu negócio ali, eu abri, contrata pessoas para que essas pessoas vendam o teu serviço ou produto. Só que essas pessoas, normalmente, elas não participam de treinamentos, desenvolvimentos, elas não entendem sobre quebra-gelo, sobre quebrar objeções. Tem algumas coisas muito importantes que trazem fundamento para uma negociação. Porque a venda, ela é uma negociação. Então, se eu não souber dessas bases, eu vou barrar nos primeiros nãos. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas eu acho que tem essa pauta de eu já nascer com essa predisposição à comunicação que facilita uma negociação e uma venda, e quando eu não tenho essa expertise, quando eu não tenho essa habilidade, porém o mercado de trabalho me apresenta oportunidades de venda, eu preciso desenvolver, eu preciso aprender. Eu, no meu caso, eu já sempre conversei, sempre fui comunicativa, nunca foi difícil isso para mim. Eu fui aprimorando algumas técnicas ao longo dos anos. Mas eu imagino que, por exemplo, o teu perfil, que é um perfil um pouco diferente, não mais introspectivo, mas não tem essa ação da venda, que é algo que a gente já trocou uma ideia, aí sim tu precisa ir para algumas bases, pegar algumas informações para poder deixar isso de forma mais eficiente. Sim. Sabe uma coisa que, assim, hoje eu me considero uma vendedora, hoje eu sei vender, mas isso daí foi um processo, porque eu nunca precisei, né? Como eu trabalhei a vida toda como CLT e tal, o empreendedorismo é algo que está surgindo na minha vida, então eu não precisava me vender. Então, a gente começa a entender que a venda, você se vende o tempo inteiro. A realidade é essa, é só virar uma chavinha. Você vende quando você faz uma comida e você serve ali, as pessoas gostam e as pessoas te perguntam, você está vendendo o tempo inteiro. Então, eu acho que também existe um preconceito, sabe? As pessoas se colocarem assim, eu sou vendedora. Não, você vende. Às vezes você vende uma ideia, você tem o poder de persuasão de alguma coisa que você quer colocar ali no mundo. Então, acho que quando a gente quebra isso, e aí foi um processo para mim também, quando eu comecei a quebrar e comecei a enxergar que a venda faz parte de quem eu sou, as coisas começam a fluir de maneira natural. E não existe negócio sem venda, né? Como é que você vai empreender, vai vender os seus produtos, vender o seu trabalho, se você não consegue vender? Então, isso daí é bem importante para colocar ali. Exatamente. E Fê, a gente tem uma pauta, né? Que diferencia, e eu sinto que às vezes as pessoas confundem. Disciplina versus a motivação. Qual que é a tua percepção sobre isso e a mistura dessas duas coisas? Como que isso pode vir a atrapalhar os nossos negócios? Por quê? Nem sempre a gente vai estar motivado, mas são duas coisas diferentes. Qual que é a tua percepção sobre isso e algumas sugestões aí dentro que eu sei que tu é uma pessoa bastante focada, né? Bastante disciplinada. Então, o que tu traz para nós com relação a isso? Bom, ótima pergunta, até porque, assim, disciplina é uma coisa, motivação é outra, completamente diferente, né? E se a gente ficar esperando a motivação vir pra gente entrar em ação, ela não vem. Ela não vem. Ela vai vir um momento ou outro, você vai lá, faz alguma coisa, de repente passa, acabou e você abandona tudo. Então, é muito bom fazer as coisas com motivação, mas na maioria das vezes a gente vai precisar fazer pela disciplina. Então, por exemplo, atividade física. Atividade física, eu posso falar por mim, diferente de você, que vive lá uma crossfiteira de mão cheia, faz chuva, faz sol, no frio, faz mudança, ela tá lá. Hoje pra você isso é natural, Pamela? Já faz parte? Nossa, muito, Como é que funciona isso? Mas foi virar uma chave, né? Tu sabe que eu sempre achei a academia chato, sempre achei. Eu nunca gostei de fazer. E eu não consigo fazer por muito tempo uma coisa que eu não vá fazer feliz, né? Mas eu insisti, eu sabendo que a atividade física é importante, eu preciso achar alguma coisa que se conecte. Então, eu comecei com o Muay Thai, né? Eu já sempre tentei, mas começava a academia, parava. Quando eu comecei no Muay Thai, eu dei uma sequência legal, fiquei ali um bom período fazendo, e depois, magicamente, eu já um pouquinho enjoada ali do Muay Thai, eu comecei a fazer o CrossFit. A pandemia
em si, ela trouxe para mim uma necessidade muito grande de me movimentar. Então, eu fazia corrida de rua, o CrossFit entrou como uma paixão hoje para mim, e o meu corpo vai sozinho. Mas eu acho que a gente vicia na sensação de estar fazendo algo que a gente sabe que nos faz bem, né? Claro, tem uma série de avaliações por trás disso, liberação de endorfina, enfim, mas hoje sim, hoje o meu corpo ele vai sozinho, é um vício, é de segunda, se não é de segunda a segunda porque domingo é fechado, mas é algo que eu consegui realmente disciplinar, né? Isso aí, então é isso. Você usa Virou a disciplina, hábito. exatamente, para virar um hábito. Então, assim, se a gente vai esperar a motivação aparecer, você não vai fazer. Então, existem duas coisas. Existem coisas que você vai fazer por motivação e outra por disciplina. Você faz porque você tem que fazer. Você sabe que aquilo é importante para sua vida, para o teu desenvolvimento, e você vai ter que fazer. Então, é meio que colocar o piloto automático e fazer. Até porque, muitas vezes, você tá desmotivado e aí você vai para aquela ação e, de repente, você chega lá e você fala, cara, ainda bem que eu vim, que legal, foi bom. Então, é muito importante a gente entender isso. As pessoas de sucesso não são as pessoas motivadas, são as pessoas disciplinadas. Perfeito. Elas sabem que precisam fazer e faz. Quando tem uma motivação é um plus. Então fica mais divertido, fica mais feliz, mas tem que vir. Algumas pessoas me perguntam assim, Fê, você faz tanta coisa, né? Cuida de tantas coisas, vários projetos e tal. Você tá sempre muito motivada? Nem sempre. Muitas vezes eu faço no piloto automático, porque a disciplina me ajuda a fazer o que tem que ser feito. E se a gente parar pra pensar, muitas coisas a gente faz. Às vezes acordar cedo pra trabalhar naquele dia que você não tá bem, mas você sabe aquele senso de responsabilidade é um ato de disciplina. Então eu costumo dizer assim, que pra você ter sucesso na sua vida, em todas as áreas, é muito mais disciplina do que motivação. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora, falando aí sobre essa questão de disciplina, inclusive para vendas. Porque se a gente ficar esperando que alguém venha até nós, né? Fico lá esperando que o meu cliente venha até mim, muitas vezes não vai acontecer. Quais são os hábitos que você acha que um bom vendedor, um empreendedor deve ter na questão de disciplina para que ele consiga ter clientes, ampliar? Bom, eu, na minha trajetória com as vendas, a minha maior motivação sempre foi os boletos, né? Então, assim, tu tem a conta para pagar, tu vai lá e vai fazer. O que eu percebi com as vendas? As vendas, quando eu ingressei e meu primeiro trabalho, todos eles foram direcionados para isso. O que eu percebi? Eu percebi que sempre tinha um a mais. Então, através das vendas, eu conseguia ganhar mais. Nunca era o salário base. Sempre tinha uma comissão, sempre tinha um a mais. Te confesso que de forma muito intuitiva, eu iniciei nas vendas pensando em que eu queria ganhar mais do que aquilo que as pessoas ofereciam, que os contratantes me ofereciam. E foi algo muito positivo, por quê? Porque eu conseguia, em muitos dos casos, eu conseguia triplicar, quadruplicar, fazer 5 vezes mais o faturamento base da empresa. Então, eu comecei a fazer aquilo, eu percebi, legal, né? Eu consigo vender uma coisa e ganhar mais, o comissionamento era maior. Então, eu percebia que aquilo ali me trazia liberdade. Eu poderia comprar mais coisas. Eu poderia, na época, comprar mais roupas, eu poderia tirar minha carteira de habilitação, eu poderia alugar um apartamento. Então, a venda em si, ela construiu muitas coisas para mim. Eu passei a criar estratégias para fazer a venda ser mais objetiva quando eu comecei a barrar em algumas situações. Então, não liberou o crediário para aquele cliente, a meta esse mês veio muito alta. Então, eu percebi que além de fazer aquilo por dinheiro, eu teria que ter meios de fazer aquilo, né? Acaba que as pessoas que elas entram no mercado da venda e elas se destacam são pessoas que elas entenderam que aquilo ali tem um retorno positivo para elas, né? E mais do que isso, é porque tu não faz uma venda sozinha, tu faz uma venda para alguém. Então, quando tu começa a falar de vendas, vender, quando tu começa a oferecer o teu produto, tu entende que aquela pessoa, ela não adianta somente tu querer atingir a necessidade dela. Tu precisa atingir ela, porque pela necessidade qualquer um pode oferecer. Então, se eu disser que esse celular aqui, ele é bom, tem esse celular para vender em vários lugares. Aí vem a pergunta diferente, por que comprar de mim? E não de outras pessoas. Então, a mágica começa a acontecer quando tu entende que tu não tá vendendo algo para o seu bem próprio, e sim para resolver algo de alguém.
E como deixar isso claro? Então, assim, perfeito isso que você falou, faz muito sentido. E como que eu deixo isso claro pro meu cliente de que comprando comigo, você vai ter, porque é isso que você falou, qualquer pessoa pode vender aquele produto, pode vender aquele serviço, mas como deixar isso claro, de que vale a pena comprar comigo? Por que que o meu é diferencial? Como que a gente deixa isso de uma maneira que o cliente perceba bem claro? Hoje a gente tem uma escassez muito grande de bom atendimento. Né? A gente tem uma escassez gigante de pessoas que façam bem feito o seu papel, seja ele qual for. Seja ele num caixa de supermercado, seja ele numa atendente de farmácia. As pessoas, elas estão entregando menos do que elas poderiam, né? Isso tá acontecendo, esse movimento ele tá acontecendo. Acaba que hoje, infelizmente, Fê, o pouco a mais que a gente faz já nos dá um destaque muito grande. Ou seja, um pouquinho a mais que eu tratar bem, interpretar bem, que eu me preocupar um pouco mais com o desejo daquela pessoa já é suficiente. Como a média ficou ruim, a gente não tem uma média boa hoje. Não, hoje os atendimentos são top. Não há uma competição de quem atende mais e melhor. A gente tem uma competição de quem atende pior e de quem é o menos pior. Então, as pessoas estão comprando do menos pior. Isso é triste, do menos pior. As pessoas que entendem essa experiência, o que a gente precisa entregar para as pessoas, elas são pessoas que fazem fechamentos muito, muito fácil. Então, se tu tem uma boa conversa, se tu tem uma boa interpretação do que a pessoa veio buscar, se tu consegue deixar o teu produto de forma clara, se tu consegue mostrar que o que a pessoa está comprando tem valor e não é o preço. Então, tu vai criando, até o próprio carisma, ele é um ótimo a mais que tu pode fazer para que a pessoa ela fique conectada contigo. Eu sempre lembro de uma história no meio dessa pauta de vendas, que eu fiz um curso de liderança uma vez, e o palestrante, ele me ligou pelos próximos 7 anos. Ele me ligou para dar feliz aniversário no meu aniversário. Show. Ele só parou de me ligar porque eu troquei o número de telefone. Então, olha como isso é interessante. Eu te vendei isso aqui e aí, fulana, como é que ficou? Tá legal? Tu conseguiu mexer? Ou então, não pode deixar que eu vou fazer a configuração dele, já vou te entregar ele prontinho. Fê, eu cheguei já a vender antenas de TV e eu ir na casa do cliente instalar a antena e a televisão dele. Ótimo. De botar no meu carro, levar e instalar. Então, essas coisas, quando a gente percebe que isso faz a diferença, a gente faz mais disso. E quando a gente faz mais disso, a gente tem mais pessoas. Eu me lembrei, esses dias eu parei num posto de gasolina, eu nunca tinha usado o posto. Esse posto específico. Sempre passava, mas nunca tinha usado. E eu parei lá e o rapaz veio e ele falou assim... Tal, colocou lá o combustível, não sei o que, super solícito. Aí eu falei assim, eu vou, é lá dentro que paga. Não, traga a maquininha pra você. Daí ele trouxe a maquininha, ele perguntou, posso dar uma lavadinha no seu vidro? Eu falei, pode. Ele falou, então fecha, que então vai te molhar. Não entendi nada. Eu fechei, o cara lavou o carro, ele não lavou o vidro. Aí ele lavou todo o meu carro, não sei o que, tal. Aí eu falei, gente, que lavadinha boa, vou parar mais vezes aqui. E aí na hora de ir embora, tal, eu dei tchau, aí eu baixei o vidro, eu falei, nossa, parabéns pelo seu atendimento. Você, arrebentou. E ele ficou com um sorriso de orelha a orelha. E ele falou, obrigada, tal. Tinha até um amigo perto, né? O cara falou, sou demais, aquela coisa toda. Mas isso é muito legal, porque ele não ganhou R$1 a mais. O local nem era dele, né? Ele podia simplesmente só cumprir um protocolo, mas ele tinha o prazer de fazer algo mais, né? Tinha o prazer de entregar. Eu só parei pra abastecer. Ele calibrou o pneu, lembrei que ele calibrou o pneu, fez todo o serviço, sair de lá com o negócio pronto. Então, isso é muito legal, né? Quando você oferece algo a mais pro teu cliente, ele consegue perceber isso. E eu acredito também, Pan, que isso daí faz com que as pessoas entendam que você não está vendendo por vender. Uhum. Porque isso é um erro que as pessoas cometem. Elas estão tão preocupadas em vender que elas fecharam com você uma vez, estão preocupadas em fechar com outro, mas não te deu um bom atendimento. Uhum. Porque quer fechar outro, ao invés de focar naquele cliente que confiou, que pagou e você precisa realmente entregar com uma qualidade boa. Né? Exatamente. Essa semana eu me emocionei bastante e eu só vou contar isso porque realmente foi algo que me emocionou muito, né? Eu acho que tu viu nos meus stories, né? Como a gente, né? Eu posso falar que tu também, a gente desenvolve as pessoas. É tão bom quando tu consegue perceber que o que a gente está fazendo tem um sentido,
né? Não estamos aqui por estar. A gente está aqui porque a gente sabe que a gente consegue causar transformação nas pessoas. Eu vou fazer uma próxima pergunta para ti depois da minha história, que vai linkar muito com o que com o que eu vou contar agora. E eu estava essa semana num treinamento, foram 3 dias em Alphaville. E tudo muito rápido, São Paulo é tudo muito rápido, né? E me chamou a atenção, eu cheguei no restaurante, me sentei, e a menina veio, já foi muito solícita, conversou e perguntou o que a gente queria, deixou um cardápio e tal. E eu fiquei com o meu ouvido atento, até porque quando a gente começa a trabalhar, quando a gente desenvolve as pessoas com isso, a gente fica muito sensível a perceber um bom atendimento, um atendimento ruim, a gente fica muito sensível. E aí eu percebi diferente a voz dela com a pessoa do lado, ela veio assim... Olá, tudo bem? E foi de um jeito tão diferente, Fê, que eu olhei para o lado assim, eu digo, meu Deus, que bom que eu não tô louca, que isso ainda existe, isso pode ser cultivado e ser despertado. E ela estava ali, ela fez um atendimento muito bacana. O que eu fiz? Eu peguei um guardanapo, descobri o nome dela era Aline, e eu escrevi no guardanapo e coloquei para ela que o sorriso dela fazia diferença na vida das pessoas e que eu ficava muito feliz de ver que esse tipo de atendimento ainda existia e que ela não parasse de fazer isso, que eu não sabia o que estava acontecendo, talvez no dia dela de ruim, mas que eu estava realmente encantada com o atendimento. E eu não fazia ideia, eu peguei o papel... entreguei para ela, pedi uma foto, ela ficou muito emocionada, encheu os olhos de lágrima, me agradeceu e depois eu fiquei sabendo que ela, 5 minutos antes de eu entregar esse bilhete, ela estava na cozinha chorando. Nossa. E ela disse para uma outra menina que estava lá, depois as meninas me falaram, porque eu peguei o telefone, né? Ela disse assim, parece que foi Deus que pediu para ela escrever esse papel para mim. Ela está há 11 anos sem ver a família, que mora, agora não vou saber se é Fortaleza, Ceará, onde é que é, Fortaleza. E ela está 11 anos sem ver a família, e aí ela disse que quando ela recebeu o bilhete, ela disse que parecia que era Deus falando para ela não desistir. Incrível. Então, eu acho que mais importante, Fê, do que a gente também entender de vendas, é a gente entender que a gente pode sim fazer a diferença no dia das pessoas. E reconhecer isso. Quando a gente recebe um atendimento bacana, quando a gente recebe um trabalho diferenciado, que nem tu falou pro cara do posto, a gente falar, né? Diz, olha, bacana, foi diferente. Porque depois que eu falei isso para ela, que eu entreguei o bilhetinho para ela, eu vi que ela atendeu os outros melhor ainda, assim, ela ficou muito mais energizada e emocionada. Linkando com esse case, eu anotei aqui para te perguntar, na tua trajetória, esse case me marcou bastante essa semana, mas na tua trajetória, das pessoas que tu ajuda, eu sei que tu ajuda muitas pessoas a tirar o projeto do papel, tu já realizou vários sonhos de várias pessoas junto com elas, ajudando elas nos projetos delas. Qual que foi o teu principal case? Aquela história que tu olha assim e diz, pã, quando eu vivi isso com essa pessoa, eu entendi que eu estava no caminho certo e aí eu dei sequência para tudo que eu tô fazendo hoje. Tu teria esse case para contar para nós? Tenho. Eu gosto muito desse trabalho que eu faço, de ajudar as pessoas a entrarem em ação, tirar os seus projetos do papel, porque às vezes eu percebo, Pan, que é um detalhe, é só um detalhe, que precisa ser alinhado, ajustado. Um processo de mentoria é algo incrível, porque você tá fora, então você não está envolvido emocionalmente no projeto, você consegue perceber as lacunas, onde a pessoa está errando, onde a pessoa está acertando, e você ajustou, a pessoa vai, ela deslancha. E isso é muito incrível. Eu percebi a importância desse meu trabalho com uma aluna específica de mentoria. Ela tinha um projeto, ela queria trabalhar com educação emocional para crianças e ela falou uma vez para mim assim, ela fazia muitos trabalhos sociais, também atendia muitas crianças de colégios públicos e tudo, e toda vez que ela vinha com uma história de alguma criança que de repente ali numa roda de acolhimento a criança falou alguma coisa, ou que ela percebeu que aquela criança de repente estava vivendo uma situação de abuso na família e ela pôde intervir e ajudar, ela sempre falava para mim assim, Fê, todas as vezes que eu ajudo uma família tem um pedacinho seu ali também, porque se você não tivesse me ajudado a tirar esse projeto do papel, eu não poderia alcançar aquela família. Dessa forma eu entendi o tamanho da minha missão, porque na verdade eu enxergo que existem pessoas que são extremamente preciosas no mundo, claro, todas são, mas tem algumas que na minha visão são escolhidas para trabalhar especificamente alguns assuntos, e às vezes essas pessoas estão paradas, procrastinando por falta dessa orientação. Então, quantos sonhos, Pamela, quantas histórias lindas, incríveis precisam sair do papel?
Elas têm que sair porque o mundo precisa dessa voz, o mundo precisa desse projeto do mundo e essas pessoas estão paradas. E quando eu consigo entrar e ajudar, orientar e fazer com que aquele projeto saia do papel, a sensação que eu tenho é de que o mundo vai ficar um pouco melhor. Pessoas serão alcançadas porque alguém conseguiu entrar em ação. Então, essa história dela me trouxe essa força para que eu pudesse focar muito nisso. Mas tem uma história específica da Amanda, que para mim foi um divisor de águas. A Amanda, ela tem um filho, né, que tem o aspecto do autismo, do autista, ele é autista, né, o Arthur, e ela descobriu que esse garoto era autista, né, primeiro ele era prematuro, depois ela descobriu a questão, e o que a Amanda fez? A Amanda amava viajar, ela tinha um blog chamado Mamãe que Viaja. E ela viajava muito, só que quando ela descobriu, né, diagnosticou todo o processo do autismo, ela começou a enfrentar muitas dificuldades, porque as pessoas não aceitavam ela com o filho em determinados lugares, em questão, alguns hotéis, olha, a gente não sabe como brincar, ela queria levar a criança para brincar, olha, a gente não sabe como trabalhar isso. E a Amanda foi se capacitar, a Amanda foi estudar, a Amanda foi aprender para ensinar essas pessoas para que o seu filho tivesse espaço nesses lugares. As escolas muitas vezes não aceitavam ele e ela virou uma porta-voz dessas famílias de crianças com autismos. E eu me lembro que a Amanda chegou para mim e me falou assim, Fê, eu preciso gravar um curso, eu já tenho todo o treinamento, veio o período de pandemia, então ela já atendia de forma presencial e eu preciso agora gravar um curso porque eu tenho um parque que fechou comigo esse curso e eu preciso entregar, só que eu não consigo entrar em ação. Por que ela não conseguia? Ela não amava o projeto, ela não conseguia, ela não via importância, muito pelo contrário, ela estava com a venda feita, ela estava com tudo pronto, mas ela tinha uma demanda tão grande de situações, a demanda emocional de ter que cuidar do filho, de ter que cuidar de tudo aquilo, ela não conseguia pensar em coisas técnicas, sentar, organizar, pautar, contratar alguém, enfim. E aí, eu assumi o projeto dela, tínhamos 2 meses para fazer isso. Em 2 meses, a gente sentou, organizou, marcamos o dia da gravação, levei toda a equipe de filmagem, orientei, estive com ela, ajudei na questão da fala e tal. Depois, subi o curso na Hotmart, entreguei para ela. Enfim, entreguei o projeto pronto em 2 meses. E a partir deste projeto, a Amanda saiu por aí. Sabe, foi diversos parques, diversos lugares. E mês passado ela estava fora do país, estava em Orlando fazendo treinamento, fazendo capacitação, treinando algumas pessoas lá. E todas as vezes que eu abro o Instagram e eu vejo lá a Amanda treinando algum hotel, treinando algum parque, a sensação que eu tenho é de muita realização. Porque era uma pequena parte do projeto dela que estava travada e a partir do momento que ela teve a mentoria, que eu consegui ajudar, ajustar, organizar, as coisas aconteceram. Agora você imagina quantas pessoas estão com sonhos e projetos incríveis engavetados simplesmente porque não investiram de repente ou não buscaram uma ajuda para poder direcionar isso. E fica uma linhazinha muito fininha, né? Muito. Entre a pessoa fazer o projeto dela acontecer e ela desistir do próprio projeto. Muito. Porque é cansativo, Pamela. É cansativo. Quando a gente começa a empreender, quando a gente começa a criar, tirar um projeto do papel, são muitas coisas. É uma demanda muito grande de energia, porque a vida não para. Uhum. Então, o tempo não fala, ó, congelou tudo, agora você não precisa pagar boleto, você não precisa cuidar dos filhos, não precisa dar atenção pro parceiro, pra parceira, pode ficar tranquilo. Você simplesmente vai cuidar do seu projeto. Não. Tudo continua acontecendo. E agora você coloca mais um item. Então, eu sei que você também faz esse trabalho, né, de mentoria. Eu enxergo a mentoria como um divisor de águas. Uhum. Porque a gente encurta o caminho. Ao invés da pessoa gastar dinheiro, tempo, energia em um monte de coisa, a gente fala, não é esse caminho, é esse. Vai por aqui, que aqui o resultado vem mais rápido, aqui você vai conseguir realmente obter o que você está desejando, o que você está almejando, né? Isso faz toda a diferença. Exatamente. A mentoria em si, mentoria, consultoria, esse trabalho que a gente faz desenvolvendo, ajudando as pessoas, é algo que eu fico muito feliz de ter descoberto, porque quando eu comecei com os meus questionamentos, com as minhas pautas, a primeira coisa que eu senti
foi que eu não tinha pessoas no meu entorno para falar sobre aquilo e para compartilhar aquelas ideias. Então, eu tinha muitas ideias, eu queria ganhar mais, eu queria crescer, mas eu não sabia como, eu não sabia por onde, eu não sabia como que eu ia fazer para começar. Então, ter os mentores, escolher essas pessoas, e não são muitas pessoas, Sim. Na verdade são pessoas pontuais que a gente consegue conversar com a filosofia deles, né? Perfeito. São pessoas que a gente consegue ouvir, são pessoas que a gente consegue seguir. A nossa intuição fala muito também sobre quem são essas pessoas que têm resultado naquilo que faz, e como isso foi importante, é importante até hoje para o nosso negócio, até mesmo pela nossa ideia aqui do Pod. Sim. A gente precisou trocar ideia, ver como é que funcionava com outras pessoas, saber como que a gente poderia fazer. Então, o nosso papel, ele é um papel muito importante. Eu tenho histórias incontáveis também de pessoas que a gente vai transformando, que a gente vai ajudando, e essas pessoas vão melhorando seus caminhos, suas estradas, seus trabalhos, relacionamento com os filhos, os projetos, o jeito que elas pensam, o jeito que elas começam a ver a vida. É algo para a gente se orgulhar e continuar fazendo. Exato. Porque não precisa estar sozinho, né? A gente não precisa empreender sozinho. Você pode ter pessoas que vão te ajudar, que vai te motivar, que vai mostrar o caminho. E isso faz toda a diferença. E pensando um pouco nisso, Pamela, uma das coisas que eu vejo é que existem clientes que ficam, né? Eles não vão embora, eles vão renovando. E em contrapartida, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de fidelizar este cliente. Ou então o foco tá assim, eu preciso de mais cliente. Ao invés de já enxergar que tem uma cartela muito grande de pessoas que confiam ali no seu trabalho. Como que a gente pode trazer isso para os nossos negócios de uma maneira que você crie, sabe, como eu gostaria que você me falasse, uma comunidade, sabe? Como que a gente pode, quais técnicas a gente pode usar para falar assim, essa comunidade aqui, ó, é fiel, ela tá junto comigo, ela acredita no meu trabalho, como que a gente pode fazer isso? A gente só mantém as pessoas na nossa carteira de clientes e com a gente quando elas percebem que o que tu faz é de verdade. Por exemplo, eu vou vender algo, mas é algo que não é tão bom. Vamos falar de um produto. Uma televisão da marca X, ela não é tão boa, mas mesmo assim eu vou lá e eu entrego aquilo, eu vendo aquilo porque eu tô precisando daquilo ali. As pessoas sabem quando tu tá pensando mais nelas, quando tu tá pensando mais em ti do que nelas, né? As pessoas sentem isso. Essa retenção, ela tem tudo a ver com segurança. Eu compro de ti, eu compro várias vezes de ti, eu continuo sendo teu cliente porque eu confio no profissional que tu é. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo que faz com que as pessoas fiquem. Primeiro, a gente sente segurança. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando a gente se mantém por perto. Então, muitas vezes a gente faz um primeiro fechamento, e aí isso acontece com muitos negócios, e as pessoas começam a buscar mais em outros lugares. Então, meu Deus, precisamos de mais. E a gente não tem um diferencial para aquelas pessoas que já estão com a gente. Então, quando a pessoa comprou, o que eu entrego para ela além do que ela comprou? Eu vou ligar para ela, eu vou dar um feliz aniversário para ela, eu vou dizer para ela que tem algo exclusivo para ela, que eu montei para ela, que é diferente, que eu não vou fazer para todo mundo, eu vou fazer para ela. Outra percepção, além, primeiro passo, segurança, o segundo é tu ter um agrado diferente para esse cliente, para esse paciente, enfim. Vou anotar tudo isso aí, viu? Isso. Porque olha... Segurança, esse a mais, esse presente, esse mimo, essa lembrança, o que a gente pode fazer a mais por aquela pessoa. E um terceiro ponto, bastante importante, é a gente saber aproveitar a nossa esteira de produtos com esse cliente ou paciente. Então, muitas vezes a gente tem vários produtos, a gente oferece um primeiro, e a gente vai oferecer outros produtos para outras pessoas, mas nós temos mais produtos de recorrência. Eu tenho lugares que eu atendo, como clínicas e consultórios, aonde a gama de produtos ela é muito variada, mas a pessoa chega para fazer um botox, eu atendo somente o botox, eu não pergunto se ela quer fazer um bioestimulador de colágeno, ou eu não ofereço algo a mais para ela, faço, né, um upgrade daquela venda, ofereço algo a mais para ela. Então, a gente está muito preocupado em fazer o primeiro fechamento e catar o próximo. Isso é loucura. É loucura. Isso é loucura, porque às vezes tu tem um sistema cheio de pessoas, maior sistema do que esse aqui.
celular, sistema, tu tem quantos contatos aqui dentro do teu WhatsApp e tu não faz um a mais para essa pessoa, né? Disse, o nosso podcast, as primeiras pessoas que eu convidei foram as minhas listas. Então, falar para essas pessoas, tenho isso, vai estar ali, essas pessoas elas já estão ali. Elas já compraram, elas já validaram a segurança, elas já validaram o teu atendimento, elas já validaram as coisas que tu faz ou como que tu atende. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar essa retenção e essas pessoas, promovendo situações interessantes para que a pessoa fique, do que a gente sair loucamente catando novas pessoas. Óbvio que, Fê, dentro desse processo de retenção, existe algumas concorrências com o nosso produto, mas as pessoas, elas entram em disputa por produto, mas elas não entram em disputa por profissional. A partir do momento que eu tenho confiança naquele profissional, a gente vai aonde for, o que aquela pessoa vender, a pessoa vai comprar. Eu tenho episódios de que eu já vendi chip de celular, eu já vendi telefone, eu já vendi consórcio, eu já trabalhei em lojas de eletrodomésticos, já vendi roupa, já trabalhei com várias coisas. E eu tenho clientes que transitaram por todos esses momentos. Que show. Né? Pela pessoa saber que, tipo assim, ela tá trabalhando agora numa loja de roupa, mas eu sei que o que ela vai me vender vai ser verdadeiro, vai ser legal, ela vai dar uma opinião verdadeira, ela vai dar uma opinião bacana. E às vezes a gente faz só pra testar, né? Eu tenho certeza que já deve ter feito isso. Ter colocado uma roupa ridícula só pra perguntar pra vendedora, o que tu achou? E ela olhar e dizer assim, nossa, meu Deus, que lindo, ficou perfeito. E tu olha assim, cretina, eu sei que isso aqui tá horrível e tu tá dizendo que eu tô maravilhosa. As pessoas testam isso também. Sim, sim. Isso acontece. A gente é exigente, né? E a gente sabe, na verdade, a gente sabe quando as pessoas são de verdade e quando as pessoas são de mentira, né? A gente tem essa questão. A gente sabe quando é só enfiar produto, quando a pessoa tá fazendo um a mais, quando ela tá diferente, quando ele é o cara do posto, quando é a mulher lá do café, que tu faz o bilhetinho. E como dá gosto, né? Quando a gente encontra um atendimento legal, quando a gente encontra uma recorrência bacana, dá vontade de ficar perto, dá vontade de ficar junto, dá vontade de comprar de novo, né? Isso é a jornada. Eu tenho uma pergunta para a especialista em produtividade, que vamos lá. E tu sabe que isso aqui tá muito ligado a vendas, hein? Tá muito ligado. Meu dia ativo, estar fazendo as coisas. Fê, como que eu faço? Eu sou uma pessoa improdutiva, tá? Sou uma pessoa improdutiva. Tô em casa, procrastino, faço... Por onde que eu começo para aumentar a minha produtividade? Eu não tenho muita informação, tô começando agora, percebi que eu tenho essa preguiça aleatória, que eu deveria de fazer coisas e não faço. Como é que eu faço para melhorar isso, mas assim, não num contexto geral, para iniciar esse processo de mudança, para começar a incluir um pouco mais o fato de ser produtivo no meu dia a dia? Perfeito, eu vou falar bem prático, tá? Para a pessoa já implementar na casa dela. Então, ela percebeu que ela está extremamente improdutiva, né? Perdendo muito tempo. Primeira coisa, liste tudo aquilo que está te fazendo perder tempo. Vou dar um exemplo. Muito tempo no meu celular. Então, eu tô passando muito tempo aqui nas redes sociais. Ok, vamos identificar. Então, agora vamos criar um plano de ação. Primeiro plano de ação ali pro celular. Deixar ele distante de você. Então, assim, coloca um tempo para você mexer no celular, coloca um tempo para você responder as mensagens. Nem tudo pode ser urgente. Apitou, você vai responder. Coloca, sabe? Porque isso é importante. Então, primeira coisa, tira isso. Eu falo às vezes para os meus alunos, né? Eles querem ler. Aí, não, preciso ler esse livro. Daí eles sentam perto do celular. Só que a gente fala pro aluno, só que acontece com o adulto, tá? Mas enfim, vamos fazer de conta só os adolescentes fazer isso. Só os adolescentes. Aí ele pega, aí ele fala o quê? Vou postar uma foto que eu tô lendo. Aí posta uma foto. Pronto. Aí tira, aí volta pra leitura. Daqui a pouco fala, deixa eu ver se teve alguma curtida. Quando você vê, você passou 1 hora no celular, mas você não terminou de ler. Então, a primeira coisa é identificar o que tá roubando seu tempo. Identifiquei, crio uma estratégia para tirar aquilo. Eu coloco horário para olhar no celular, para responder os meus e-mails e assim por diante. Segunda coisa que é muito importante é você entender em que clima você está. Você precisa preparar o seu clima para ser uma pessoa mais produtiva. Eu tenho uma playlist, por exemplo, que eu coloco lá Meu Momento, que é só músicas para colocar a minha energia lá em cima. Um ritual. Um ritual. Então, por exemplo, é aquele dia que eu acordei um pouco mais lenta, aquele dia que eu tô um pouco mais triste, porque é normal, aquele dia que eu tô naturalmente mais procrastinadora, eu já toco logo essa playlist, daqui a pouco já começa, quando eu vejo o meu estado já mudou. Eu já tô mais animada, já tô mais alegre, já começo a fazer alguma coisa e as coisas começam a acontecer. Então, você precisa mudar o seu ambiente,
tá? E a música ajuda muito. Então, bem prático aqui pra gente começar a vencer aí essa procrastinação. E depois, você selecionar aquilo que é muito importante. Eu sempre faço isso. Então, além de utilizar aquela ferramenta do 2DIL, que eu já expliquei aqui para vocês, eu tenho uma lista, que é um checklist. E esse checklist eu coloco 3 itens muito, 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 muito importantes que eu preciso fazer naquele dia. Do tipo, se esse dia acabar e eu não conseguir ser a pessoa mais produtiva, o que são as 3 coisas mais importantes que precisam ser feitas para que eu possa dormir em paz e dizer... Ok, não fui a pessoa mais produtiva, mas eu fiz. E aí eu sempre tenho 3 itens lá. Seja uma ligação muito importante, seja resolver alguma coisa, eu seleciono e eu faço logo aquilo. E quantas vezes, Pamela, eu vou dormir e eu falo assim, hoje não foi um dia muito produtivo, mas eu consegui cumprir aqueles 3 itens. Isso me traz satisfação, me traz alegria, porque tá tudo bem você não ser produtivo 100% todos os dias, porque não existe alguém assim. Só que a gente não pode estacionar, porque se a gente estaciona, isso vira uma bola de neve. Aí daqui a pouco a gente ouve as pessoas falando, reclamando e assim por diante. E mais uma dica extra aqui que eu lembrei é você se presentear. Existem muitas pessoas que falam assim, eu procrastino o dia todo, quando chega a noite eu vou assistir uma série e aí eu não consigo curtir. Sabe por quê? Porque enquanto eu tô assistindo a série, jogando videogame, sei lá, fazendo o que tem que fazer, eu tô pensando na quantidade de coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Então, comece a se presentear. Eu me presenteio sempre com série, porque eu adoro ver série. Mas eu só assisto série quando tá no final do meu dia. Quando eu encerrei tudo que eu falo, ok, agora eu mereço dar uma descansada, dar uma relaxada. E aí, aquele momento se torna prazeroso. Então, coloque esses momentos para você se presentear, que seja descansar, conversar com alguém. Trazer essa leveza para sua vida faz toda a diferença na hora de ser produtivo. Incrível. Eu sabe como é que eu me presenteio? Como? Eu tenho dias que eu não faço nada. Aí as pessoas dizem assim, meu Deus, como assim tem dias? Não? Tem dias que eu não faço nada. O prazer de não fazer nada. Normalmente é em quinta-feira. Eu tenho meio que um dia, assim, tipo, meio que rola, assim, um negócio, tipo, hoje o meu corpo chega a sentir, assim, que eu tô, né, aquele momento, assim, de desligar mesmo, de não pegar celular, de não pegar anotação, de não pegar outras coisas. E tem isso também. A gente acha que a gente tem que ficar muitas vezes, muito tempo, sendo muito, muito produtivo. Porém, a produtividade, ela tá totalmente ligada ao repouso. Exato. Ao descanso. Eu não consigo ser uma pessoa produtiva estando exausta, cansada, né? Eu adaptei para minha vida a técnica do Pomodoro, que a gente já conversou sobre ela aqui, mas justamente por isso, porque eu preciso de pausas. Eu não consigo ficar muitas horas em cima de um mesmo material, ou muitas horas fazendo a mesma coisa. E as pessoas funcionam de jeitos diferentes. Exato. Eu acho que a parte mais bacana é que no decorrer da caminhada a gente vai descobrindo coisas sobre a gente e vai adaptando coisas que vão deixando a gente mais confortável, porém, mais focada, mais direcionada, entender se eu tenho mais energia à noite, se eu tenho mais energia de manhã, se eu tenho quais são meus picos de energia. Tu fala bastante disso também, pra gente poder dar o nosso melhor nas ações daquilo que a gente faz, sem aquele sentimento de que é péssimo, né? É horrível. E assim, um exemplo bem claro sobre essa questão de recarregar energia é o celular. É bem claro. Se a gente pega o nosso celular, a gente fica usando, e de repente a bateria tá ali 2%, tá acabando, e você fala, eu vou continuar. Ele começa a travar. Ele começa a não funcionar direito. E, de repente, no meio de uma conversa importante, bum, apaga. E aí você fala, não, eu vou fazer o seguinte, vou pôr para carregar e vou continuar usando. Tudo bem? Por um tempo isso funciona. Daqui a pouco, o que acontece com a bateria? Vicia, começa a dar problema na bateria. Então, assim, a mesma coisa acontece com a gente. A necessidade de você pegar o aparelho, colocar lá na tomada, esquecer por 1 minuto, deixar carregar, depois você volta e você usa ele potente, é a mesma coisa com o ser humano. Você precisa dar este momento para o teu cérebro, para o teu corpo, simplesmente recarregar as energias. E você pode recarregar dormindo, você pode recarregar com amigos. Eu, por exemplo, esses dias tem sido bem puxada essa questão de trabalho e tal, e eu tô sentindo falta do momento de
sair só pra conversar, dar risada. Eu sempre gosto de ir pro meu forrozinho, não tô indo dançar forró esses dias. Eu ainda não consegui assimilar que tu gosta de forró. É algo Adoro que não... forró. Parece que não bate. Quando tu Cara, falou a primeira vez, eu fiquei, gente, a Fernanda no forró. É bom demais. E é uma leveza, porque quando eu tô dançando forró, por exemplo, por que eu tô preocupada? Ela só não gosta, ela dança também. Não é pra dançar, eu vou pra uma casa de forró. O que acontece quando eu tô lá? As meninas estão morrendo de rir. Cara, quando eu tô... Ó, vou te explicar, então vamos falar sobre o forró. Ai, Ponto. meu Deus. Por que o forró é tão bom? Dessa casa onde eu vou, chama-se Canto da Ema. Olha aí, ó, patrocinadores. Como é que é o nome? Canto da Ema. Ema. Ema é um bicho, não? É, amiga, tem uma Canto música. da Ema, nem sabia que eu que não a vou Ema, cantar, que Ema vai dar- cantava. É. Ó, aceitamos patrocínio, Canto da Ema, pode patrocinar Pode aí. patrocinar, pode falar. E no próximo podcast eu aceito a Fernanda vir com roupinha que ela vai no forró, hein? Dançar um forró, exatamente. Ah. Mas olha só que interessante. Quando você entra lá dentro do Canto da Ema, é um lugar incrível, super familiar, super gostoso, curiosa. pequeno, não é um lugar muito grande, um lugar pequeno. Você entra lá, você não sabe quem são as pessoas, você não sabe. Às vezes tem homens, mulheres, tem pessoas muito jovens, adolescentes, que você fala assim, meu, o que esse menino tá fazendo aqui? Tipo, não tem nada a ver. E senhor, eu lembro de um senhorzinho que eu dancei forró com ele, que eu saí tonta, que ele me rodava tanto. Então, ali é o momento pra você não ser nada, não ter o seu crachá. É o momento pra você simplesmente dançar. E é tão bom, porque sabe o que acontece? A mente não pensa em mais nada. Então é um momento que eu consigo descarregar. E eu tô sentindo falta. Porque eu Estar não tô presente indo. também, né? Estar presente. Ó, tá aí uma coisa que tu me perguntou antes da atividade física, e eu acho que a atividade física me traz isso. Perfeito. O CrossFit, ele me traz presença. Então, eu tô o tempo todo pensando em tudo, e negócios, e as coisas, e o cliente, e a agenda, e a semana. E do mesmo jeito que no teu caso é o dançar no forró, o meu é o CrossFit. Perfeito. Quando eu estou lá, naquele estado deplorável, suada, descabelada, que parece que passou um trem por cima, é justamente essa sensação que eu sinto. Eu não consigo, na verdade, eu não consigo pensar em nada, porque não tem como pensar em outra coisa, a não ser em tudo que a gente tá fazendo ali. Mas traz muito para esse momento presente, né? E é uma leveza. E a gente tem que ter essas válvulas de escape, sabe? Saudáveis. Eu lembro de uma palestra que eu fiz, foi muito engraçado. Eu falei, quais são as válvulas de escape que você tem? Aí o cara falou, eu vou pro bar, encher a cara. Eu falei, então, vamos lá. Vamos falar sobre as válvulas de escape. Mas vamos tentar pegar um pouco mais saudável, porque senão vira um problema. Mas ter essa válvula de escape, uma atividade física, eu amo corrida, né? Sou apaixonada por corrida também. Que é uma das coisas, gente, como é bom, porque você tem que dar conta daquilo. E aí você só pensa na tua respiração, no quanto você está se superando, enfim. Então, assim, é muito importante a gente entender, porque esses detalhes, na verdade, não são detalhes, mas é como se eu fosse assim, sabe aquele bolo que você fala qual que é o ingrediente mágico que você utiliza para ser extremamente produtiva? Esses momentos em que eu consigo relaxar. Porque quando eu relaxo, eu consigo voltar infinitamente mais produtiva. Então, o ingrediente principal da produtividade é momentos para você afinar o instrumento. No livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um dos hábitos é afinar o instrumento, que é justamente isso. Você recarregar, você cuidar de você ter um momento teu, um momento que faça sentido para você voltar muito mais produtivo. Adorei o forró, adorei o negócio. Eu gosto de corrida. Eu gosto de pagode, Pagodinho né? também é bom. Pagodinho é bom também. Leve, gostoso, né? Isso Traz aí. uma energia deliciosa. Tá deixando o nosso podcast aqui mais animado. Já tô em ritmo já. Tô só no embalo. Fê, ó, tu tem mais alguma pergunta aí pra mim? Eu quero saber de uma aqui. Ah, eu tô vamos preocupada. lá. O que acontece? Medo. As pessoas... Eu ouço muito isso nos meus processos de mentoria, por isso que eu vou trazer, porque eu quero que você ajude as pessoas. Bora. Muitas pessoas me dizem, Fê, eu não consigo vender porque eu tenho medo de ouvir não. As pessoas têm medo do sentimento de rejeição, eu já percebi isso. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou oferecer, mas e se a pessoa não comprar? E se ela achar? Então, tá embutido ali aquele sentimento de rejeição. Como que a gente faz para lidar com os nãos? Porque eles vão vir. Nem sempre você vai oferecer um produto e a pessoa vai comprar. Como é que a gente faz com isso, Pamela? O ser humano, ele tem uma certa dificuldade de ouvir nãos, né? Até na nossa infância, quando a mãe xinga e diz assim, isso aqui não é pra fazer, menino. Então, a gente tem essa dificuldade desde a infância, desde criança. Na questão empreendedorismo,
o não da venda, o não dos negócios, ele tem algumas variações. Primeiro que na venda, quanto mais nãos, mais perto do sim tu tá. Essa é uma filosofia que eu utilizo muito. Então, é um não aqui hoje, próximo. Não aqui hoje, próximo. Não de novo, próximo. Eu não processo muito os nãos. Até porque, quando nós temos absoluta certeza daquilo que a gente está vendendo, o não da pessoa não é pra gente. É pra ela mesma. É um não pra ela. Né? Então, esse é um ponto. Eu tenho a minha consultoria. Eu sei o que eu faço. Eu sei a transformação que eu causo. Eu sei que eu posso fazer as pessoas dobrarem os seus faturamentos, como já acontece, e eu tenho cases disso. Eu sabendo disso, a partir do momento que eu vou te ofertar, eu coloco o meu preço, te mostro o meu valor e aquilo não é para ti, a gente tem que aprender uma coisa. Nem todo cliente é para nós. Tem pessoas que realmente elas não estão preparadas para receber tudo que tu tem para entregar. Segurança do produto te faz lidar melhor com os nãos. Segurança na voz e daquilo que tu faz te faz lidar melhor com os nãos. Saber e ter dentro da mente o fato de que os nãos fazem parte. Eu não vou ouvir sempre sim, eu vou ouvir nãos. Então, esse negócio de, porque não sei o quê, porque eu ouvi muito não. Cara, segue. Não. Quanto mais nãos, mais próximo do sim tu tá. Acaba que a pessoa, ela fica um pouco frustrada com algumas coisas, que aí vem um ponto interessante. Eu posso estar ouvindo muitos nãos porque eu estou fazendo a abordagem errada, ou realmente eu estou indo no público errado. E as pessoas, às vezes, elas não têm capital para realmente comprar o que eu estou oferecendo. Então, como eu disse, tem algumas variações do não. Mas, na sua maioria, as pessoas elas criam objeções ao natural. Não tenho dinheiro, não é para mim, não é agora eu não consigo, agora não dá, agora não é o momento, agora não sei o quê. Existe, aí a gente pode trazer em algum momento, talvez num próximo encontro, a gente pode estar falando sobre como quebrar as objeções, que existem muito, né? Que é diferente do não. Então, eu preciso lidar com os não, porque eles vão fazer parte, eles vão acontecer. Eu ter certeza do que eu estou oferecendo, do meu produto e do quanto que aquilo é bom. E tem situações que é livramento, cara. Eu tenho pessoas que eu olhei assim, começou enrolado demais. Presta atenção. Uma negociação, quando ela começa a ficar muito difícil, quando ela começa a ficar muito justa, tu tenta de um lado, tenta do outro, não vai, tu tenta... Cara, entenda os sinais. Esse cliente não é para você. Não é, Deus tá te livrando de uma incomodação, de um pepino, de um cara que vai falar mal de ti depois, que compra e diz que o teu produto é ruim, entende? A gente precisa entender os sinais. Teve uma situação específica, quer ver alugar apartamento? Eu tenho uma filosofia e ela sempre funciona. Quando é pra ser, as coisas elas se moldam. Não que vai ser tudo perfeito, mas a coisa se ajeita. Quando tu começa a fazer e o negócio tá muito trancando, tu tenta por um lado, não dá, vem uma objeção dali, outra não dá, e a gente tem essa necessidade até com coisas da nossa carreira. Eu quero ter o podcast agora. Tu tem noção de tudo que aconteceu pra gente ter esse podcast hoje? Exatamente. Tu tem noção de como que as coisas aconteceram pra gente estar vivendo esse momento hoje? Sim. Do nada e de coisa mais leve do universo. Do nada e de coisa nenhuma a gente se conectou e aí tu tinha o contato do estúdio e a gente se falou, em um mês a gente organizou, no outro a gente já tava aqui. Por quê? Porque era pra ser assim. Sim. Se fosse assim, mas não tá dando porque eu moro a 1 hora, mas eu também, então eu tenho distância, mas quanto que dá pra ti, quanto que dá pra mim? Tô pagando 1 centavo a mais, eu tô pagando 1 centavo a menos. Chegamos aqui, o microfone não funciona, isso aqui desliga, tá pegando fogo no negócio. As coisas dão sinais. Quando não é pra ser a casa, quando não é pra ser o aluguel, quando não é pra te conquistar aquilo, quando... Não é o momento. E aí, solta o controle. A mesma coisa com a venda. Tá trancando demais, é livramento. Vai pro próximo, vai ter alguém que queira, que vai entender a tua ideia. E aí, claro, se tu tá nesse mercado e tu começa a receber muitos nãos, obviamente, tu pode estar com alguma falha técnica aí de vendas, né? Sim. Pode não estar fazendo a abordagem correta, pode estar acontecendo algumas coisas que vale a pena avaliar. Mas se tu sabe que tu tem um produto bom, que tu tem segurança, que tu dá suporte, que tu entrega, que teu produto vale, que tu tem preço, que tu tem valor, que tu te posiciona, tu tem outras pessoas, tu tem cases, pessoas já compraram, já estão satisfeitas e tem pessoas que não quer, é porque aquela pessoa tá dizendo não pra ela e não é pra ti. E aí tu segue pro próximo passo. Perfeito. Liberdade, né? Eu acho que esse é o maior...
A maior lição que a gente pode ter na vida, em todas as áreas, né? Em questão de você saber o seu valor, saber o quanto você tá fazendo aquilo, ter essa consciência de que você tá entregando o teu melhor e simplesmente soltar. Isso pra mim foi uma das coisas que eu mais aprendi ao longo da minha vida aí, é soltar, deixar as coisas acontecerem de uma maneira mais natural, porque isso realmente faz sentido. E eu vou te falar uma coisa, hoje em dia eu seleciono as pessoas que eu vou dar a mentoria. Nossa. Logo quando eu comecei, não, eu queria cliente. Hoje não, porque eu entendi isso. Eu entendi que existem pessoas que vão vir pra minha mentoria, elas não estão preparadas. E sabe o que vai acontecer? Elas vão fazer isso que você falou. Elas não vão obter resultados, mas não é porque não funcionou. É porque a pessoa não estava no tempo. Tem gente que quer milagre, então a pessoa fala assim, cara, eu vou contratar tua mentoria, o projeto tem que sair, faz aí. E não é assim que funciona, né? Então, assim, hoje eu faço uma pré-seleção, eu analiso, eu vejo se aquela pessoa realmente está pronta para passar por um processo de mentoria. Porque senão é só estresse, dor de cabeça. Eu tive uma pessoa uma vez que ela veio fazer um processo de mentoria comigo. Mulher do céu. Ela queria me convencer que o problema dela não tinha solução. Sabe? Uhum. Tu paga pra alguém te orientar, te dar caminhos, tu dá 1000 caminhos. E para todos a pessoa cria uma objeção. Chegou um momento que eu disse pra ela assim, eu disse, amiga, vamos lá, olha só. Vamos parar por aqui, tá? Porque não há o que eu faça ou o caminho que eu te dê. Tu decidiu que tu quer ficar nesse lugar. Exato. A pessoa, ela queria me convencer de que a vida dela estava no último e a única opção era não fazer nada, mas contratou para que desse caminho. Então, realmente, tem pessoas, Fê, que passa e pega o próximo, porque aquilo ali vai virar um belo de um pepino. Ó, vamos lá. Esse nosso podcast vai ficar um pouquinho mais compridinho, isso é bom para você que está assistindo, tem mais conteúdo. Eu tenho mais 2 perguntas para a gente fechar esse episódio. E quantas perguntas tem aí, Fê? Eu tenho só mais uma. Perfeito. Então, eu vou fazer essa pergunta aqui, porque nós estamos diante de uma expert, de uma pessoa que consegue sim tirar os projetos das pessoas do papel. Já contou cases aqui pra gente, já falou como é que ela faz o negócio. Obviamente que a cerejinha do bolo é só na consultoria, né, Fê? Lógico, meu bem. A gente coloca aqui, tem bastante coisa, mas que já contribui para o negócio das pessoas, mas a gente sabe que precisa entrar um pouco mais no detalhe para realmente construir um projeto, uma ideia e fazer com que essa pessoa tire o seu projeto do papel. E para não entregar a lista toda, até porque são vários fatores que fazem, né, que tu orienta e faz com que a pessoa consiga realmente tirar o projeto dela e colocar em execução, mas eu gostaria de 3 dicas, pra gente não dizer que a gente não entregou. Quais que são as 3 dicas importantes? Eu comecei agora, de coisa nenhuma, de lugar nenhum. Eu tive uma ideia de um projeto, uma coisa que eu quero fazer, e eu não sei, eu tô meio que intuitiva, não sei por onde começar. Quais que seriam essas 3 dicas práticas para que eu pudesse iniciar esse projeto? Antes disso, eu vou falar uma coisa muito importante. Algumas pessoas me falam assim, Fê, eu gostaria de tirar um projeto do papel, mas eu não sei que projeto que eu vou tirar. Nossa. E aí eles falam assim, a sua mentoria não é pra mim, porque eu não tenho um projeto. Não, pelo contrário. Existem pessoas que identificam que precisam fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Tô lá trabalhando e a pessoa não quer mais trabalhar com aquilo, já cansei, quero fazer uma transição de carreira. E ela fala, eu gostaria de empreender, mas eu não sei por onde, eu não sei o quê. Eu não tenho um projeto para tirar do papel. Isso funciona muito, muito. Eu acho incrível quando a pessoa vem assim pra mim, porque aí a gente começa a cavar. E é tão gostoso, Pamela. Eu faço vários testes com a pessoa pra ela começar a soltar. E ela vai soltando informações que ela nem imagina. Ela vai soltando situações que ela nem imagina. Ela fala, olha, eu gosto disso. No começo parece que as coisas não vão se conectar. E eu vou deixando ela falar. Eu faço várias perguntas, vários testes, e ela vai falando. De repente, ela descobre. Sabe aquela coisa da missão? Ela fala, é isso, então é dessa forma. Muito bem, então agora você tem um projeto, vamos para a próxima etapa, que é tirar esse projeto do papel. Então, existem as pessoas que me procuram já sabendo o que querem e as que estão no zero. No zero, não fazem ideia e a gente faz esse processo também. Vamos pegar para a pessoa que já tem o seu projeto. Então, ali, né, ela fala, olha, eu quero fazer isso, não sei como fazer. Cada pessoa é uma pessoa e tem uma particularidade diferente. Então, alguns já estão empreendendo, outros vão começar do zero, outros estão numa transição de carreira. Então, o primeiro ponto é ter clareza do que você quer.
e do tempo que você quer para conquistar aquilo. Ah, eu quero isso até o final do ano. Eu quero isso em 3 anos. Então, esse tempo é muito importante para que a gente consiga montar um plano de ação para aquela pessoa. Depois é o foco. Então, é mais ou menos assim. Imagina que alguém fale para você assim, Pamela, eu vou colocar... Você gosta de parque de diversões? Ai, amiga, não muito. Então, vamos imaginar que eu te leve no parque de diversões e eu falo pra você, o seu objetivo agora é chegar até a montanha-russa. E aí a pessoa entra no parque de diversões e ela vai caminhando em direção à montanha-russa. De repente ela olha do lado, tem um algodão doce. Daí ela para e fala, cara, eu vou comer um algodão doce, porque faz tanto tempo que eu não como algodão doce, então ela senta, come algodão doce, enquanto isso ela tá ali conversando, ela fala, putz, eu preciso ir pra montanha-russa. Aí ela volta pro foco. E ela continua indo, de repente ela vê ali um carrinho de bate-bate, ela fala, cara, eu adorava isso na minha infância, eu vou fazer uma pausa aqui, vou me divertir, depois eu vou pra montanha-russa. E a pessoa fica. Resumindo a história, no final do dia, ela até pode chegar na montanha-russa, mas olha o tempo que ela perdeu. Então, quando a pessoa não tem foco, ela gasta energia em diversas coisas. Perfeito. Então, como que a gente faz? Você tem que saber exatamente onde você quer chegar. E você tem que construir o caminho para chegar lá de maneira focada, para que você realmente consiga tirar esse projeto do papel. E o último ponto que a gente coloca ali é esse projeto precisa estar extremamente alinhado com os seus valores. E eu faço isso na mentoria também, de ajudar as pessoas a identificarem. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma loja, essa é uma loja pequena, e eu tô muito bem, tô feliz aqui, só que eu quero agora ampliar, eu quero ter outras franquias, só que se eu fizer isso, eu não vou conseguir mais passar tempo com os meus filhos. E para aquela pessoa, família é um valor muito forte. Daí ela abre várias franquias, perde o tempo com a família e no fundo depois ela olha para trás e fala, cara, por que eu fiz isso? Antes eu conseguia dar conta, agora eu não consigo dar mais. Então, eu prefiro, às vezes, ter ali uma única unidade, conseguir gerenciar aquilo que para mim é valor. Então, antes de você tirar um negócio do papel, tirar um projeto do papel, antes de você abrir uma empresa, os valores precisam estar muito bem estruturados para que você não se arrependa lá na frente. Incrível! Dicas top! Agora, tu falando disso, tu sabe que... eu construí uma mentoria que se chama A Jornada e eu fiz ela bem no ano assim que estourou a pandemia. E tu sabe que no meio de revirar essas coisas do desenvolvimento pessoal e tal, foi na época que eu fiz essa tatuagem aqui, que é do meu mentor, que é pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém por seus resultados. Na verdade, essa aqui é uma frase do mentor do meu mentor, né? Joel J, de certo, muitas pessoas aí conhecem. Essa aqui é a frase do pai dele. Ele falou minutos antes de falecer. Sim, Joel já viu, ele já sabe que tá na pele. Muitas pessoas fizeram, né? E quando eu ouvi essa frase, pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém por seus resultados, do Joel J, eu entendi que a autorresponsabilidade vinha antes da clareza. Perfeito. Tu sabe que a gente sempre fala bastante na clareza, né? Só que, às vezes, o caminho, ele não vai estar claro ainda. E nem o que a gente quer. Isso é muito importante que eu vou falar agora, porque quando eu comecei no empreendedorismo, eu não tinha clareza de que eu ia palestrar, de que eu ia treinar as pessoas, de que eu ia falar da minha habilidade de vendas que eu tinha no comércio, que eu ia treinar o comércio da minha cidade com pautas que eu domino. Eu não tinha essa clareza. Mas eu aprendi desde muito cedo no negócio de empreendedorismo sobre autorresponsabilidade. E isso transformou a minha vida. Por quê? Porque as coisas, elas começam a se encaminhar para um cenário, como, por exemplo, estou sobrepeso. Ganhei alguns quilinhos aí nos últimos anos, estou 20 quilos acima do meu peso. Eu não posso, nesse exato momento, culpar o meu parceiro por eu estar sobrepeso. Então, porque tu não me ajuda, porque tu come o lanche na minha frente, porque tu pede não sei o quê. As pessoas, elas fazem muito isso o tempo todo com tudo. Então, a gente perde a responsabilidade das coisas que são nossas para colocar a responsabilidade no outro. E aí a coisa, ela não flui. Dentro da nossa caminhada do empreendedorismo, eu gosto de usar o exemplo do carro na estrada. Tu pega um carro, tu coloca ele na estrada e tu vai ligar os farol. É de noite e tá chovendo.
Tá? Então, tu pegou teu carro, botou na estrada, ligou o farol, é de noite, tá chovendo. Quando tu liga o farol, Fê, tu vai enxergar somente os primeiros 200 metros. Tu não vai conseguir enxergar a estrada toda. Exato. Então, quando a gente fala de clareza, a gente tá falando dos primeiros 200 metros. A gente não tá falando da nossa jornada toda até o fim da vida, até morrer. Então, quando a gente decide, as pessoas confundem isso. Ah, porque eu decidi que eu quero ser palestrante, então agora esse é o caminho, vai ser aqui até morrer. Não, muitas vezes a gente vai iniciar projetos, mudar projetos e as pessoas se culpam porque elas começam uma faculdade e não terminam, porque elas começam um livro e não terminam. Mas, gente, se eu comecei esse livro e esse livro ele não foi interessante para mim, eu não vou ler porque disseram, porque eu tenho que ler porque é obrigado a ler. O que eu faço? Eu fecho o livro e eu vai ler outro. Eu vou ler o próximo livro. Perfeito. Acaba aqui... muitas verdades são implantadas na gente que fazem com que a gente ache que existe somente um caminho daqui até o dia que a gente morre. E não é assim. Dentro do mundo do empreendedorismo, a gente vai passar por desafios, a gente vai mudar de ideias várias vezes, a gente precisa andar os primeiros 200 metros que vão acender os próximos 200 metros. E dentro desse carro, eu tô dirigindo nessa estrada, vai ter quebra-mola, vai ter chuva, vai ter temporal, vai ter dificuldades, vai ter um buraco, vai furar o pneu, vou ter que parar, vou ter que arrumar. Porém, se eu tiver um guia, se eu tiver um mentor na minha vida, ele vai saber me dizer, ó, desvia daqui porque esse caminho é melhor. Vem por aqui porque esse outro caminho tu vai chegar um pouco melhor lá. Tu vai te preparar aqui, é um pouquinho mais longo, mas ele é um caminho mais certo. Vai pegar menos pedra, menos chuva, menos buraco, não vai furar o pneu e esse caminho aqui ele é melhor. Então, a clareza, ela é extremamente importante, mas é bacana a gente falar que a clareza é dos 200 metros. Exato, exato. É saber, vamos supor, eu entrei na jornada, eu sei o que eu quero, né, seguir essa jornada, né? E como que vai ser esses próximos passos. Pegando esse gancho que você falou aí da viagem, é isso. Às vezes você não tá passando por uma tempestade, de repente a chuva faz vum. Você falou, tava chovendo ali, aqui já parou. A vida, ela é assim. Então, a gente não tem garantias. A gente não consegue traçar um plano e ser 100% aquilo, mas a gente consegue conduzir para que as nossas decisões caminhem para uma direção. Perfeito. Esse fechamento, né? Ele nos mostra alguns pilares importantes. Nós termos mentores, a gente saber que a gente vai mudar de opinião no meio do nosso processo e tá tudo bem. Eu vou enxergar os primeiros 200 metros e eu vou ter que andar mais 200 metros para enxergar os próximos 200 metros. Ter um mentor, porque isso vai fazer com que ele seja o meu guia e me diga qual que é a melhor estrada, aonde que eu posso talvez não chegar mais rápido, mas eu posso chegar de forma mais assertiva, mais objetiva, de forma mais concreta, né? Então, esses são pontos importantes para a gente falar para as pessoas nessa pauta do empreendedorismo. Eu acho que cabe muito bem com aquilo que tu vinha colocando aí também. Bora, tua última pergunta e depois eu tenho uma última pergunta aqui para ti que vai fechar. Eu tô curiosa para saber dessa última pergunta aqui. Então vamos. A pessoa enxergou tudo isso, lindo, maravilhoso, chegou um produto e quer contratar, mas sabe aquelas pessoas, Pamela, que pedem desconto em tudo? Tudo. Você já está passando, de repente, um valor diferenciado e a pessoa está pedindo desconto, Como lidar com isso, sabe? De uma maneira educada, porém, deixar claro ali que, de repente, não dá mais para dar desconto, né? Como que a gente pode trabalhar com essas pessoas que pedem desconto até o último momento? Como que se faz para trabalhar com as pessoas que pedem desconto de tudo o tempo todo? Primeira coisa, as pessoas vão pedir. Segunda coisa, tu precisa estar preparado e ter cartas na manga. Pamela, o que é carta na manga? Eu preciso ter 3 variações do meu preço. Eu preciso ter o preço, eu preciso ter um preço com desconto e eu preciso ter um preço como uma cartada final. Eu preciso trabalhar com 3 variações. Eu nunca posso entregar o preço do meu serviço já esgoelada, sem margem nenhuma para uma negociação. E isso até mesmo para os negócios. Claro, as coisas são um pouco... Tu vê que na loja, tu compra uma coisa e a pessoa diz, só um pouquinho que eu vou lá ver com o gerente se eu consigo mais um desconto. Sempre que tu pedir, vai ter aquele desconto com o gerente. Claro, tem coisas que já estão no catálogo, elas já estão com desconto, com preço final, o preço está muito atrativo e a pessoa vai te dizer, não, realmente é isso, né? Nós que trabalhamos com prestação de serviço, nós temos que trabalhar com essas 3 variações. Por que trabalhar com essas 3 variações? Para que eu possa negociar. Uma venda é uma negociação. Eu preciso ter essa variação, por quê? Porque eu consigo agradar o meu
o meu cliente, eu consigo mostrar para ele que eu estou fazendo algo por ele. Eu estou tentando possibilidades para que ele tenha uma precificação, eu estou bonificando ele. Então eu não posso chegar e dizer assim, ó, essa caneca aqui é R$100. Ah, mas e se eu pagar à vista? Não, eu não consigo. Ah, mas e se consegue uma condição sem juros? Não, não consigo. Totalmente inflexível. Isso vai fazer com que tu perca e que outra pessoa faça uma proposta melhor com relação a isso. Óbvio que existem algumas estratégias que eu mostrar os benefícios do meu produto. Beleza, fiz uma escala, para ti eu vou fazer esse preço aqui, vai ser nesse formato. Mas eu dar mais foco para o que eu vou resolver para a pessoa com esse produto do que de fato ficar batendo na tecla preço. Então, eu preciso ter uma variação de produto, mas eu também preciso deixar claro o benefício e tirar o foco do preço. É a gente começar a falar do valor, o porquê que tu está comprando, os benefícios que tem, ressaltar os benefícios, utilizar cases, quem são as pessoas que utilizaram, que tiveram resultado com isso que tu está te interessando em comprar. E aí vem um contexto, né, Fê? A segurança, o tom de voz, o posicionamento, o sorriso, o carisma. É um pacote. É um pacote que faz a gente quebrar esse paradigma, mas pro próximo podcast, a gente vai falar sobre experiência do cliente e eu vou trazer coisas mais objetivas de como quebrar as objeções. Eu vou trazer coisas pontuais para que as pessoas possam anotar. Ótimo. Então, eu vou dar 6 passos para a pessoa quebrar uma objeção. Vou trazer isso para o nosso próximo podcast. E como nós já estamos aqui se encaminhando para o final, eu quero fazer a última pergunta de hoje. Não sei se todas as pessoas que estão aí nos assistindo, se é a primeira vez que tu está assistindo. A Fê é mamãe dos meninos... Nicolas e o Theo. Nicolas e o Theo. E a pergunta é, Fê, pra ti que é mãe, já tem os 2 meninos, dentro, acho que na casa lá são só vocês 3. Sim. Como que tu faz e qual que é a dica que tu dá para outras mães para começar a incluir essas responsabilidades de produtividade? Tem como a gente preparar o nosso filho, preparar essa criança para que ela seja um adulto mais produtivo, mais responsável, mais focado? Quais são as coisas que tu inclui já na rotina dos meninos que fazem com que eles sejam... É lindo de ver quando fala deles, teu olhinho brilha. Quais são parece que eu tô falando e tu tá lembrando. Quais são as coisas que tu já aplica e que tu percebe que já funciona com eles, que faz com que eles já se tornem crianças diferentes, mais responsáveis, mais disciplinadas? Que delícia, que delícia. Porque assim, olha, se todo mundo aprendesse a vender, a negociar, a ser produtivo, a ser focado na infância, com certeza teríamos adultos, assim, com uma vida extraordinária, porque às vezes a gente acha que a infância é o momento da criança simplesmente brincar, e a criança precisa brincar, até porque a gente aprende com o lúdico, mas assim, só brincar e tá tudo certo. Não, você pode, através de pequenas ações, ir implementando algumas coisas ali para fazer essa criança crescer com o hábito. A gente falou sobre disciplina aqui. Então, assim, muitas vezes o sucesso de uma pessoa tá ligado à disciplina que ela tem. E a gente pode ensinar as nossas crianças desde pequeno. Então, situações que eu faço com os meus filhos já para ajudá-los a serem mais produtivos é estabelecer tempo, é estabelecer horário. Então, os meus filhos podem assistir as coisas que muitas crianças assistem, alguns youtubers, assistir algumas coisas, porque faz parte da geração, etc. Mas eles não podem passar uma tarde inteira fazendo isso. Então, eu já ensino para eles a gerenciar o tempo. Então, eu coloco para eles, olha, esse momento que chegaram da escola é o momento de relaxar. Pode ir lá assistir, fazer alguma coisa. Depois é o horário da lição. Então, eu vou colocando para eles assim, de que pode passar um momento ali mais ocioso, mas não pode ser o dia inteiro. A gente tem a lição para fazer, tem atividade para fazer. Minha mãe me ensinava assim, ela sempre falava assim, primeiro você faz a obrigação, depois a diversão. Nem sempre eu uso essa regra com os meus filhos e tal, mas eu utilizo a seguinte situação, existem coisas que vocês vão ter que fazer, porque faz parte, eu não quero fazer a lição. Filho, às vezes eu também não quero ter que fazer tal coisa, mas isso faz parte da disciplina, é fundamental. Então, eu coloco ali alguns momentos. É o momento do brincar, é o momento de ler um livro. Então, às vezes eu falo assim, pausa. Meus filhos leem de uma maneira assim. Eu posso dizer que essa foi a maior realização, eu como professora, foi... Escritora, foi conseguir fazê-los ler. E eles amam ler. Então, eu tenho um momento da leitura. E aí, eu falo assim, hora da leitura. Cada um vai para um canto, pega o seu livro. E aí, eles leem. Depois, mágico. Eles param. Eles falam, agora a gente vai jogar bola. Vai jogar bola, vai lá. Porque faz parte do seu desenvolvimento. Precisa, trabalhar, esportes e tal. Então, eu crio pequenos... Como eu posso dizer? Pequenos
fragmentos ao longo do dia para que eles se tornem crianças produtivas. Ensina a importância de dormir cedo, para que a mente no outro dia esteja descansada. 8h30 tá todo mundo dormindo, já estão descansando, já estão se preparando para acordar mais produtivo. Ensina o momento presente. Eu comprei umas cartinhas para eles que ajudam essa questão de fazer a criança estar presente. Então, filho, você está na escola, é hora de você estar focado na lição, não é hora de você estar fazendo outras coisas e assim por diante. Então, muitas coisas que a gente aprende quando se torna adulto pode ser implementada. Podem e devem ser implementadas desde a infância, para que eles consigam ter mais produtividade e assim alcançar muitos objetivos ao longo da vida, né? E serem adultos melhores. E leve. Eu acho assim que não dá para você colocar uma lista e ficar ali, agora faça isso, agora faça isso. A criança precisa ter essa flexibilidade, de se sentir leve, de se sentir, né, na brincadeira, mas também você não pode deixar. Eu acho muito engraçado, às vezes as pessoas falam assim, meu filho não sai do celular o dia todo. Mas peraí, quem comprou o celular? Quem deu o celular para a criança? Quem que estipula as regras? Então, é como se a criança tivesse autonomia para ficar no celular o tempo todo. Você é o pai, você é a mãe, você é o cuidador. Você que vai dizer, agora não vai ter celular, agora vai ter, agora guarda, vai fazer outra coisa. É o direcionamento que você precisa dar. Legal. Incrível. Fê, foi maravilhoso. Mais um pode. Mais um pode falar. E ó, nós teremos aí alguns episódios, né? Mas já estamos preparadas para receber o nosso primeiro convidado no Pode Falar Business. A gente vai estar divulgando provavelmente no próximo episódio ainda. E a gente vai estar colocando aí provavelmente para o mês de outubro. A gente vai ter o nosso primeiro convidado. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Obrigado por mais hoje. A nossa troca é sempre muito valiosa, é muito bacana a gente estar recebendo os retornos que a gente recebe, os compartilhamentos dos vídeos estão muito positivos, a galera está realmente se conectando com a pauta e saibam que vocês podem fazer perguntas. Se vocês estão aí em algum momento específico do seu negócio, tô iniciando, tô fazendo, tô perdida, tragam as suas perguntas. Essas perguntas aqui, muitas delas são perguntas que as pessoas realmente nos trazem, são perguntas que acontecem na nossa consultoria, são perguntas que acontecem nas mentorias, são perguntas que a gente vê nos eventos que a gente participa. Então, a gente está trazendo aí coisas bastante relevantes, mas a gente quer ouvir. Você está no Pode Falar Business, então tragam as suas dificuldades, os desafios dos seus negócios para a gente poder trocar essas ideias. Acompanhe a gente nos canais, YouTube, TikTok, Instagram, né? Os nossos perfis pessoais também. Fê, se quiser dar um tchauzinho aí para a galera. Pam, quero te agradecer, eu tenho aprendido muito com você, acho que essa troca, né, a gente tem essa mentalidade de que a gente sempre tem coisas para aprender, para ajustar nos nossos negócios, isso é sempre. Essa semana mesmo eu participei de um treinamento e eu fiz essa reflexão, antigamente a pessoa, se ela quisesse aprender sobre vendas, empreendedorismo, ela tinha que sair da casa dela, pegar às vezes um ônibus, sabe, investir um valor, ficar até tarde na rua. Hoje em dia não, você sentado do seu sofá, você pode assistir o podcast gratuitamente aí no YouTube, inclusive você já pode compartilhar com outras pessoas, curtir, deixar seu like, se inscrever e você vai ter aulas de empreendedorismo. Então, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com essas facilidades, a pessoa só não tira os seus projetos do papel se ela realmente não tiver autorresponsabilidade, não se colocar em ação. Porque conteúdo tem muito. A gente pega o podcast, ainda mastiga um pouco mais, entrega lá no Instagram para que seja rápido, para que você implemente. E essa é a maior dica que eu quero deixar aqui para vocês de produtividade. Não é só consumir. Isso aí vira uma obesidade, né, intelectual. É você ouvir, implementar. Aprendeu, implementa. E aí os resultados começam a vir. Obrigada pelo podcast. Obrigada, Fê. Foi incrível. Foi incrível. Mais um que nós tiramos do papel e fizemos acontecer. E estaremos juntas no próximo. É isso. Obrigada. Até o próximo episódio.